noite! Vamos começar mais um Clube da Valiosa. Semana passada tivemos aí um recesso do nosso clube, porque me dei férias, né, gente? Uma semaninha de folga. Então vou esperar o pessoal ir entrando pra gente já dar início ao assunto do clube de hoje, sem enrolação, sem pegadinha, sem nada, como sempre foi, né? Sejam muito bem-vindas as meninas que estão entrando, as valiosas. Seja bem-vinda, Isabela. Francesca, eu acho que nome chique, né? Francesca, estética avançada, adorei. Ariane. Estúdio Diva, muita gente especial, assim, né? Francesca, Diva, muito valiosa as meninas que estão aqui hoje. Seja bem-vinda, Letícia, a Babalu, que tá sempre por aqui também. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é o bicho papão de quem trabalha com a depilação a laser, que são as intercorrências, né? Então, quem não tiver pronto para lidar com as intercorrências vai sofrer na hora que tiver uma intercorrência. Porque, de verdade, gente, eu sei que ninguém quer ter uma intercorrência. Ninguém acorda, hoje eu vou queimar alguém. Ninguém tem essa pretensão. Não existe profissional no mundo, em qualquer área, em qualquer coisa, que trabalhe querendo errar, querendo ter uma intercorrência, querendo ter uma complicação. Mas elas existem. Tem variáveis que fogem ao nosso controle. Tem muitas que a gente consegue controlar e a gente vai fazer isso. Mas tem algumas que escapam aos nossos dedos. E a gente tem que saber lidar com isso também. E é por isso que a gente tá aqui conversando sobre isso hoje. Boa noite, Jane, Luriane, que tá chegando agora. A Nai também tá sempre por aqui. Sejam muito bem-vindas. Hoje vamos falar sobre intercorrências na depilação a laser. Tudo que vocês precisam saber. Como evitar, identificar as intercorrências, classificar elas da forma correta, ver até onde é possível da gente tratar e dar suporte para a paciente e quando a gente tem que recuar um pouquinho e encaminhar a paciente para um outro profissional para dar um tratamento mais adequado. Existem níveis de complicações, tá? Provavelmente isso que a gente vai falar aqui vocês nunca viram em lugar nenhum, tá? Porque as pessoas negligenciam as intercorrências, principalmente quem dá curso, quem fala sobre depilação a laser, porque fala assim, eu nunca tive, eu não tenho intercorrência. Se você nunca teve uma intercorrência, um dia você vai ter. E eu quero muito que você que está aqui assistindo esteja pronta para lidar com essa intercorrência. Que não seja um caso desses que a gente vê aí, que falam para paciente, isso não é nada, passa só um hidratante. Isso aí é normal, vai ficar tudo bem. E nem sabe o que é, tá? A paciente precisa ter um respaldo, precisa ter um suporte. E cabe a você, como profissional, fazer isso. Você precisa dar suporte para a tua paciente. Na hora que ela adquiriu o pacote lá com você, na hora que ela comprou, que ela confiou no teu trabalho, ela estava depositando a expectativa dela em você. E cabe a você agora dar o suporte que ela precisa. Então, saiba identificar e saiba tratar também as intercorrências dos teus pacientes. As intercorrências, elas vão acontecer. Você querendo ou não, eventualmente você vai ter uma intercorrência na tua clínica. E você precisa identificá-las, tá? As intercorrências mais comuns que a gente tem, queimadura e efeito rebote, são as mais comuns. Essas duas, por si só, você como profissional de depilação a laser tem a obrigação de entender, identificar, dominar e saber tratar essas duas principais intercorrências. Porque não só que você pode causar nas pacientes, como podem vir pacientes de outros profissionais com essas intercorrências. E aí você tem que saber tratar e tem que saber orientar também a paciente. Imaginem a seguinte situação. Eu chego na clínica de vocês para fazer a depilação a laser na minha axila. Eu recém fiz em outra clínica e eu fui queimada. Eu tive uma intercorrência de queimadura. Aí eu chego lá para tratar com você e falo assim, olha, eu tô um pouco receosa porque já tive uma intercorrência de queimadura. Eu não gostaria que acontecesse novamente. Você tem que ter 100% de certeza que você vai saber tratar essa paciente sem gerar uma nova queimadura nela.
porque senão ela nunca mais vai querer saber de depilação a laser. E o que a gente mais tem hoje são pessoas, né, clientes falando da depilação a laser como se não funcionasse, como se não tivesse resultado, como se gerasse intercorrência aí à toa, tá? As pessoas não falam assim, ah, não, eu fiz lá com fulaninha e a fulaninha não sabe trabalhar. As pessoas falam do procedimento e é por isso que a gente tem tanto cliente hoje descrente da depilação a laser. Porque tem profissionais que não sabem conduzir atendimento, que não sabem conduzir intercorrência. E aí os clientes escapam pelos dedos. E aí vão num outro profissional, o outro profissional também não sabe tratar, aí também gera intercorrência. Daí vai para outro, acontece a mesma coisa, as pessoas vão ficando cada vez mais descrentes. E aí parece que realmente a depilação não funciona. Realmente parece que a depilação só dá intercorrência. Hoje mesmo eu fui fazer uma breve pesquisa de imagens aí para mostrar para vocês da depilação a laser, das intercorrências. Eu achei muitos vídeos e reclamações de pessoas dizendo que foram queimadas, que sofreram intercorrência e não tiveram suporte, que tudo disseram que era alergia, que era normal. Isso não pode acontecer. A depilação a laser, ela é um procedimento seguro? É um procedimento seguro, se você souber trabalhar com ele. Senão você tem um grandioso potencial de gerar intercorrência para os teus pacientes. E não é isso que você quer. Você quer ser conhecida aí na tua cidade, quer ser referência aí na tua cidade, como a profissional que dá resultado, como a profissional que todo mundo quer ir fazer com você. E não a profissional que queima todo mundo. Então as duas principais intercorrências são queimadura e efeito rebote. Para vocês que estão aqui, que já trabalham com depilação a laser, mandem aqui para mim nos comentários, aqui embaixo, qual é a intercorrência que você mais tem dificuldade. Para eu saber conduzir aqui a live, para vocês poderem irem para casa hoje já com isso resolvido, tá? Mandem aqui para mim qual é a intercorrência que vocês mais têm dificuldade, tá? Não precisa ser só efeito rebote e queimadura, pode ser as outras também. Mas mandem aqui para mim qual é a que vocês mais têm dificuldade, tá? Vamos de principal, queimadura. Quando é que você vai identificar uma queimadura no teu paciente? Primeiro, o que é que causa a queimadura? Temos duas formas de fazer queimadura no nosso paciente, tá? Ou por erro de aplicação, ou por erro de programação. Quando você erra o protocolo do teu equipamento no atuar ali com o teu paciente, e você faz uma programação inadequada, gerando mais energia do que a pele do teu paciente tolera, você vai ter um caso de queimadura. Pode ser por fluência muito alta, pode ser por duração de pulso muito curta ou inadequada para o fototipo, ou pode ser um erro de frequência também, tá? Muito comum de acontecer queimadura para quem trabalha só com alexandrite, em fototipos altos e utiliza duração de pulso curta, tá? Aí acontecem queimaduras. As queimaduras, elas fazem esse tipo de situação aqui. Essa imagem, por exemplo, é uma queimadura por erro de protocolo, por erro de programação. E como que eu sei que essa queimadura é um erro de programação? Só de olhar a imagem, porque queimou toda a extensão aonde foi feita. Aonde foi feito o laser, queimou. Então, eu sei que foi um erro de programação. O protocolo está inadequado. Agora, quando eu tenho um erro de aplicação, eu vou queimar em alguns pontinhos só. O que é um erro de aplicação? Quando você não higieniza corretamente a pele do paciente e tem algum resíduo, e aí interage o laser com aquele resíduo da queimadura. Quando eu vou passando a ponteira e aí gruda um pelinho no cristal e eu não limpo, e aí aquele pelinho fica puxando a luz ali, e aí eu vou gerando queimadura. Quando eu não acoplo corretamente a minha ponteira a 90 graus, e aí eu dissipo o calor pontualmente e eu gero queimadura. Quando eu pego em alguma região onde eu tô aplicando que tá mais ressecada e eu não percebi, e aí eu gero queimadura, tá? Esse tipo de queimadura aqui, ela tem complicações que não são tão graves, porque ela é uma queimadura que faz casquinha,
tá? A queimadura que a gente mais tem problema em tratar são queimaduras onde a gente tem bolhas. Quando a gente tem bolha, a gente precisa tratar com medicamento antibiótico para não infectar, porque pode gerar complicações maiores, tá? Outro tipo de situações com queimaduras. Essa foto aqui é um caso muito famoso, que foi uma queimadura facial. Rodou aí o país o ano passado essa imagem, tá? Imagina o tamanho do trauma dessa paciente de sofrer queimaduras assim na sua face. Não desejo pra ninguém, tá? Tô vendo aqui que vocês têm mais dificuldade com o efeito rebote, né? A gente já vai chegar lá. Quando a gente tem queimaduras assim, aqui a gente tem duas situações, tá? A gente tem um erro de programação, porque a gente vê que é um fototipo alto e provavelmente estava com a programação inadequada porque queimou toda a extensão do rosto, aqui do pescoço, queimou tudo. E a gente tem também alguns erros de aplicação. Por que que eu sei que tem um erro de aplicação aqui nessa situação? Porque pelas marcas aonde ficou marcado ali a queimadura, a gente consegue ver sobredisparos, disparos que ficam um sobre o outro. Esses sobredisparos acabam queimando e marcando a pele da paciente, porque soma a energia e fica uma energia demasiada, uma energia em excesso que gera essa queimadura. Aí a gente trata a queimadura. Quando a gente trata a queimadura, pode ter um outro problema depois, que é a cicatriz da queimadura. Então, a gente tem várias situações que podem acontecer com queimadura. Outra situação que acontece depois que a gente trata a queimadura, que pode acontecer, são as hipocromias e as acromias. Ah, aqui tem mais uma queimadura, ó. Essa queimadura aqui é uma queimadura por erro de aplicação também, tá? Pode ser que o protocolo esteja inadequado, mas não queimou em total extensão, queimou em alguns pontos. Então, aqui temos um caso que não é tão grave de queimadura. Não gerou bolha, não gerou casquinha, não gerou crosta, nada. Provavelmente, hidratando bem esse caso aqui, passando bastante hidratante, passando anti-inflamatório, a gente consegue reduzir muito isso aqui sem gerar grandes danos para a pele da paciente, tá? Mas tem situações onde a gente não consegue fazer isso. E aí, quando passa o processo, olha, é a mesma pessoa de antes, facial, né? Quando passa o processo inflamatório da queimadura, a gente fica com essa acromia aqui embaixo, ó. Isso aqui é uma hipocromia. É quando a gente tem perda do pigmento da pele. Porque o laser atua como? Atua com o pigmento, com a melanina, né? A fototermólise seletiva vai buscar melanina. Interagiu com a melanina a ponto de matar os melanócitos, que são as células que produzem a melanina. E aí, não se produz mais melanina depois. E ficam essas marcas aqui, tá? Essas marcas são o terror de quem trabalha com depilação a laser, tá? A acromia não tem cura. A acromia, zero de pigmento, tá? A hipocromia, que é quando a gente tem uma redução do pigmento, mas o melanócito ainda está ativo, ou os melanócitos adjacentes pegam a função daquela região ali e produzem melanina para ali. Dentro de 6 semanas, a gente tem uma chance de ativar esses melanócitos e de produzir melanina para aquela região, né? Então, a gente tem que recuperar essa pele o mais rápido possível, reativar esses melanócitos e tentar restabelecer o equilíbrio dessa pele. Mas eu diria que a intercorrência assim, mais difícil de lidar é quando a gente tem acromia. Porque não tem o que fazer. Você vai ter que olhar nos olhos da tua paciente e dizer, olha, não tem o que fazer. Quando é uma hipocromia, a gente até consegue restabelecer um pouco do pigmento. A pessoa pega sol novamente depois e a pigmentação volta. Mas a acromia, não, tá?
Esse sobredisparo seria passar o equipamento várias vezes no mesmo lugar de forma pontual, o que gerou muito acúmulo de energia num lugar só. Exatamente isso, Camila. Quando a gente tem uma programação adequada, né, que é a programação correta para o meu paciente, eu não preciso dar um disparo em cima do outro. Eu vou dar um disparo do ladinho do outro e tá ótimo. Quando a gente faz sobredisparos, eu disparo e depois disparo de novo em cima com o protocolo correto, eu gero energia demais, energia desnecessária, e aí eu queimo a pele do meu paciente. Quem é minha aluna sabe que em alguns casos eu até indico sobredisparo com alguns equipamentos, mas feito um raciocínio clínico muito bem adequado para cada paciente diante do protocolo que o equipamento nos dá. Não é uma regra, não é um protocolo a ser utilizado, é um raciocínio clínico em cima do protocolo do equipamento. Aí, nesses casos, a gente dá sobredisparo. Mas para quem tem equipamento que é totalmente liberado, que consegue fazer a programação correta, não tem necessidade de dar sobredisparo. Nessa imagem aqui embaixo, por exemplo, na testa aqui dela, dá para ver bem certinho aonde o disparo sobrepõe um ao outro. Aqui na lateralzinha, assim, ó. E gera queimadura, gera excesso de energia. Por que é redondinho, né? Porque ela fez alexandrite. A alexandrite tem a ponteira redondinha. Então, a gente tem que cuidar muito nos níveis das queimaduras que a gente gera no paciente. Óbvio, ninguém quer gerar queimadura. Como que eu evito uma queimadura no meu paciente? Higienizando bem a pele do paciente, fazendo uma boa avaliação, identificando os medicamentos que são fotossensibilizantes que o paciente pode estar fazendo uso, construindo um histórico da saúde da pele desse meu paciente, vendo se não tem nenhuma doença associada, se o paciente faz uso de algum produto, se faz uso de algum ácido, se faz uso, sei lá, de um hidratante que tem alguma coisa. Você tem que coletar todas as informações do paciente para poder fazer a depilação a laser na pele íntegra. A pele tem que estar íntegra e bem higienizada. Diante disso, você vai montar um protocolo muito bem executado, um protocolo redondinho para o fototipo do teu paciente, e aí você vai conseguir ter resultado. Um outro caso de acromia, tá? Muito comum nas pernas. Nas pernas é campeão de queimadura, é campeão de ter hipocromia, acromia, hiperpigmentação pós-inflamatória, tá? É campeão. Por quê? Porque é um local onde a gente tem dificuldade de acoplar a ponteira, a gente tem um local que tem pouco tecido mole, é um local que tem bastante osso, né? É pele e osso em algumas pessoas. E aí, se você não dosar a energia do teu protocolo, você vai ter problemas de queimaduras. Principalmente na região de joelho, na região dos maléolos, no peito do pé, nos dedos do pé. É muito comum a gente ter queimaduras quando você não está atenta, porque você quer fazer rápido, e não pressiona a manopla, né, o cristal contra a pele. Fica meio, sabe, meio capengo ali, e aí não gruda bem o cristal na pele, e quando dispara, ele dissipa o calor e dá queimadura. Essa queimadura aqui é uma queimadura de luz pulsada. E por que eu sei que é luz pulsada? Pelo tamanho do cristal. Quando passou a queimadura, ficou o processo de acromia, tá? Aqui a gente tem erro de protocolo e a gente tem erro de aplicação também. Olhem bem as marcas das aplicações sem critério algum. Isso aqui não é feito varredura, isso aqui é feito pontual, gente. Notem como é disposto a colocação da aplicação. Isso aqui é um erro sem critério algum. Então, precisa ter um roteiro de aplicação. Se você não quiser fazer a marcação, né? Eu, por exemplo, não faço marcação com lápis. Eu faço marcação com o gel, para eu saber exatamente aonde eu já passei e não passar de novo. Mas se você não tem ainda essa habilidade, faça a marcação para você não correr o risco de ter sobredisparos, para você não correr o risco de deixar tantos espaços sem aplicação, porque deixar esses espaços também não gera resultado. Então você vai ter duas intercorrências, ou não resultado e
a queimadura. Então precisa ter muita atenção na hora de aplicar também. Eu sei que quem faz laser day, eu também faço. A gente tem agenda corrida, o outro paciente já está esperando. A gente tem muita coisa para fazer. A gente tem que pensar em anotar o protocolo, a gente tem que aplicar, a gente tem que limpar o paciente, tem que higienizar a maca. Eu sei que tem tudo isso para fazer. Mas se você não fizer tudo isso, se você não tiver um direcionamento, um roteiro do que você faz, você vai gerar intercorrência. E eu prefiro muito mais lidar com o processo do passo a passo da aplicação do que lidar com o paciente com uma intercorrência depois. Então, prefiram também fazer dessa forma. Tenham um direcionamento daquilo que vocês estão fazendo, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é um erro de protocolo. Também gerou queimadura. Isso aqui é o braço, tá? O braço inteiro da pessoa. Gerou queimadura, tratou a queimadura, ficou a hipocromia, tá? Esse caso aqui, eu até acho que se a pessoa pegar um sol, talvez pigmente novamente, tá? Porque não ficou totalmente branco, ficou meio rosadinho. Então ainda tem processo ali para acontecer. Mas precisa correr contra o tempo, senão vai perder o tempo. Os melanócitos vão também ir embora, vão com Deus e não voltam mais, tá? Com o que eu higienizo o meu paciente? Clorexidina aquosa a 2 ou 4%. Jamais, prestem bem atenção. Deixa eu até ficar grandona aqui de novo. Prestem bem atenção. Jamais higieniza a pele do paciente com álcool 70. Eu sei que em algum curso que vocês fizeram, vocês aprenderam a higienizar com álcool 70. Eu sei que às vezes o fabricante orientou vocês a aplicar o álcool 70 na pele do paciente. Só que vamos fazer um raciocínio clínico, tá? Não é uma opinião ou uma preferência minha. É uma questão científica, tá? Vamos pensar juntos. O que o álcool faz na pele? O álcool resseca a pele. Ele cria uma barreira de ressecamento. Ele cria mesmo uma barreira. A pele seca e fica uma barreira da pele aqui. Com essa barreira, eu tenho um impedimento da passagem da luz. E essa luz, ao invés de entrar, ela chega aqui na barreira e dissipa. E esse dissipar queima o meu paciente. Então, tenham consciência de que a higienização da pele do paciente precisa ser feita com algo à base de água, que tire as bactérias, que tire os resíduos de produto, mas que seja saudável para a pele do paciente. O que você pode usar? Clorexidina aquosa a 2 ou 4%. Gabi, eu tenho a clorexidina com tensoativos. Pode utilizar também, porque ela é a base de água. Daí você vai passar, ela faz espuminha, né? Porque ela tem tensoativo, e depois vai passar uma gaze para limpar com água. Tirar o resíduo da clorexidina também, tá? Eu tenho até uma espuma de clorexidina. Eu uso essa tensoativa também. Não em todo mundo e nem em todas as regiões, mas eu, por exemplo, tem pacientes que vêm com desodorante muito grosso, assim, sabe? Que usa aquele desodorante em creme. Eu sinto que a clorexidina aquosa, só de passar com a gaze, não é o suficiente. Então, eu passo a clorexidina em espuma, passo com a gaze e depois retiro com água. Acho bem eficiente, acho legal. E eu consigo ter a higienização da pele do meu paciente bem feita e não tenho nem nada que cause ressecamento na pele, não desidrata a pele do meu paciente. Pensem que o laser, ele entra e ele causa uma energia térmica de 60 graus. É óbvio que esses 60 graus de temperatura vai puxar toda a água que tiver em volta. Eu preciso ter água nessa minha pele. Se eu não tiver, eu vou queimar o paciente. E aí a paciente às vezes já vem lá no deserto do Saara, com a pele bem ressecada. E você ainda me passa álcool na pele da paciente? Não tem nem cabimento, tá? Precisa higienizar com clorexidina. Também evita a queimadura dessa forma. Deixa eu ver quem que me mandou aqui. Sobre a dor. A queimadura, a pessoa vai sentir dor. Ela vai te relatar na hora que tá doendo muito. Por isso que eu falo para vocês subirem a fluência sempre na sensibilidade da paciente.
Porque ela vai falar pra você se tiver no limite a mais ali, se você estiver queimando. Aí você vai recuar, você não vai queimar a paciente. Você vai sempre no limite dela, tá? Só que a queimadura não vai aparecer na hora. A paciente vai te mandar uma mensaginha bem marota no dia seguinte. Dali 48 horas. Gabi, levantou uma bolha. Aí você vai ter certeza que você queimou, tá? A queimadura não vai aparecer na hora. Por isso que é muito importante as orientações pós-sessão também, para a paciente ficar ligada naquilo que é normal e naquilo que não é. Porque se acontecer uma queimadura num pontinho ou no outro, né, por conta da aplicação, alguma coisa assim, você vai prontamente orientar a paciente no que ela deve passar, para ela não sentir dor, para não gerar bolha, para não infectar. Ah, da pessoa que eu mandei a foto, né? Essas fotos todas que eu estou mostrando pra vocês não são de pacientes meus, tá? São fotos da internet, porque por mais que eu tenha termo de imagem dos meus pacientes, eu não divulgo, tá? São imagens que estão na internet. Eu li as histórias, né, das pessoas. Todas essas pessoas reclamam, né, vem a mídia mostrar, porque realmente relatam que falei que estava doendo e a profissional não me escutou. Eu falei que estava muito dolorido e a profissional disse que era normal. E não é normal doer, gente. É pra doer? Sim, é pra doer, mas é pra ter um desconforto leve, que a pessoa tolere. Não é pra traumatizar a pessoa com queimadura, traumatizar com, sabe? Então, a depilação a laser indolor não dá resultado. Mas também não é pra traumatizar ninguém, é pra ter um desconforto na hora da aplicação. E quando você vai aplicar, você tem que explicar pra paciente o que é que ela vai sentir. Dependendo de como o teu equipamento funciona, você já deve ter testado em você, você sabe qual é a sensação. Olha, no meu caso, eu falo para os meus pacientes, olha, você vai sentir uma picadinha junto com gelado, tá? E eu quero que você me diga o quanto está doendo, de 0 a 10, dói quanto? Ah, tá doendo 8. Eu sempre brinco ainda, 8 passa de ano, né? Então dá pra manter. Eu sempre trabalho entre 7 e 8. É um nível seguro pra se trabalhar, que não gera queimadura e que dá resultado, tá? Não é uma receita de bolo. Você tem que ver como funciona o teu equipamento. Mas você tem que trabalhar com segurança. Então tem que gerar resultado, mas não pode gerar queimadura, tá? Como que a pessoa não escuta o paciente? Porque não tem conhecimento. Não é culpa da profissional. Normalmente essas queimaduras acontecem em grandes empresas, né? Em grandes redes aí. E é o esquema da empresa, é a estrutura da empresa. Eu não critico as pessoas que trabalham com isso, tá? Que as pessoas realmente acham que é normal e acham que sempre é frescura da paciente. Então, a gente tem que ouvir muito a paciente, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que dar o direcionamento para a paciente do que ela vai sentir e de como ela vai reagir ao laser. E aí, sim, a gente vai trabalhar em cima disso. E aí, a gente vai gerar resultado sem gerar queimadura. O que você pede para as clientes passar de imediato? De imediato, nada. Ela sai, eu faço a depilação, aplico o laser, higienizo novamente a paciente, eu passo um gel calmante, né, na minha paciente, e aí eu passo o protetor solar se for em alguma região exposta. E aí ela vai para casa. De imediato a paciente mesmo não precisa passar nada. Se ela achar que tá com alguma queimadura, eu peço sempre para ela me mandar foto e resfriar o local, tá? Fazer compressa gelada. A gente precisa tirar essa temperatura dali. Tirando isso, se a gente visualiza que realmente é uma queimadura, aí eu avalio que tipo de queimadura é. A profundidade dessa queimadura, a extensão dessa queimadura e se precisa entrar com alguma medicação. Queimadura não se trata com hidratante, gente. Hidratação a gente manda a paciente fazer porque precisa ter a pele hidratada. Tem hidratantes tipo Cicaplast, Bepantol, que vai ajudar a reestruturar o equilíbrio da pele. Ok, vai ajudar na cicatrização, mas a gente está lidando com um processo de lesão cutânea. A gente precisa tratar com pomadas, com corticoide, muitas vezes, só que tem que avaliar que tipo de queimadura é. Porque se você utilizar numa queimadura errada, o processo errado, você vai piorar o processo da queimadura. Então tem que avaliar se a queimadura se abriu a pele, se fez bolha, se tá com exudato, né, tá saindo aquela aguinha da queimadura, ou se só fez casquinha, tá? Então a gente vai avaliando. Se só fez casquinha, ok, pode só hidratar a pele.
Mas aí é uma queimadura mais interna. Agora, se fez lesão de pele, a gente precisa avaliar. Em alguns casos, a gente precisa, inclusive, mandar para dermatologista. Não dá pra gente abraçar o mundo. Tem coisas que a gente não consegue tratar sozinhos. Não aumentar a fluência influencia no resultado muito. Não aumentar a fluência não dá resultado. A não ser que você já trabalhe ali numa fluência altíssima. Hoje eu postei, por exemplo, um caso, né, de um edema perifolicular. Depois eu fui conferir. Eu fiz 46 joules por centímetro quadrado naquela coxa. Então, óbvio que se eu trabalhasse com 16, 20, eu não teria o mesmo resultado. Só que você tem que ir sempre naquilo que o paciente tolera. Tem pacientes que você não vai conseguir uma altíssima fluência, tá? A sensibilidade é uma coisa pessoal. Eu, por exemplo, tolero super bem para dor, mas eu tenho pacientes que não toleram. E aí eu não posso aumentar só porque eu quero, eu preciso seguir a sensibilidade do meu paciente. Dermoestética Fabiana. Fiz uma cliente no pontual 22/1. Ela reclamou muito. Então, nesse teu equipamento aí é bem complicado por conta da duração de pulso, tá? A fluência é um pouco difícil, assim, de você aumentar nesse equipamento, porque a duração de pulso é muito curta no modo pontual. Não oriento você a fazer o modo pontual nesse equipamento sem fazer o meu curso antes, tá? Você vai acabar queimando alguma paciente. Se eu tenho uma dermato que trabalha com parceria, eu tenho uma profissional que me acompanha há praticamente 10 anos, tá? Ela não é dermato, ela é cirurgia plástica, especialista em cosmiatria e tratamentos de pele. Ela me acompanha, ela faz os meus tratamentos de pele, eu trato as pacientes dela e ela me acompanha e me dá suporte em todos os casos de intercorrências que eu já tive na minha vida, assim, de tudo, não só do laser, tá? Ela é minha parceira e eu recomendo vocês a terem uma parceria médica, nem que seja um clínico geral. Vocês precisam ter um médico para receitar medicamentos para as pacientes de vocês, quando vocês tiverem intercorrência. Tá? Vamos passar para a próxima intercorrência, que eu sei que também é uma dúvida muito grande de vocês, tá? Hipertricose paradoxal. O temido efeito rebote. Por que que ele acontece? O efeito rebote, ele vem descrito na literatura como um procedimento, assim, um processo que acontece em até 10% dos casos de depilação a laser. Até um certo ponto era considerado idiopático, que é quando a gente não sabe qual é a causa. De uns 5 anos para cá, que começou a aumentar os casos de hipertricose paradoxal e foi estudado mais a fundo isso cientificamente, chegou-se à conclusão de que o que causa esse efeito rebote dos pelos são as baixas doses de energia, tá? Então, significa que é só o varredura que causa hipertricose paradoxal? Não. Se você usar o pontual com pouca fluência ou com altas doses ali de duração de pulso, você também corre um risco de ter uma hipertricose paradoxal. Então, não vamos culpar só o varredura, tá? O varredura, ele te dá uma chance maior de você ter essa intercorrência, porque as pessoas trabalham, além de tudo, errado com o varredura, tá? O que que faz acontecer o varredura? O que que é o varredura? O efeito rebote. O que que faz ele acontecer? Você faz uma sessão, parece que deu um pouco de resultado. Você faz outra sessão, parece que deu um pouquinho mais de resultado. Aí você faz a terceira sessão, estagnou. Você não viu o resultado. Aí você dá, na quarta sessão, teu paciente não pôde vir. Na quarta sessão, teu paciente, foi viajar, não veio. Quando ele volta, parece que ele tomou minoxidil, parece que ele se banhou nas águas do rio de minoxidil. Ele volta com pelo que nem existia antes. E é um desespero, porque o pelo vem mais fino, em mais quantidade e vem com sede de vingança, parece que não morre nunca. Por que que isso acontece? Porque a gente tem um processo que é lá no folículo mesmo.
A gente tem a anatomia do folículo piloso e a nutrição do folículo piloso que acontece pelos vasos sanguíneos. A gente tem que chegar com o laser lá no bulbo, na matriz germinativa, com uma temperatura de 60 graus para eliminar esse pelo. Quando a gente não consegue fazer isso, a gente chega com baixa temperatura, com baixa energia, a gente cria um ambiente perfeito ali para a proliferação das células. Então, ao invés da gente eliminar aquele folículo, a gente fica fazendo um carinho nele para ele crescer mais forte. E aí, isso a gente chama de bioestimulação, né? Fotobiomodulação. Mas acontece porque a gente usa dose baixa. E aí o nosso laser de altíssima potência, que vários cientistas estudaram para formular o comprimento de onda, a quantidade de energia, que fosse entregar uma depilação definitiva, a gente usa ele como um laser de baixa potência para estimular o folículo. E aí aquele pelo cresce. Aí ele tem o folículo aqui que está ativo, aquele pelo que já aparece. Do ladinho aqui tem um folículo que estava inativo, que nunca teve pelo, mas você estimulou e agora cresceu outro pelo. E aí os pelos vêm mais finos, mais claros, mais difíceis de serem eliminados. Aí a gente tem que aumentar mais a dose, mas aí a gente já não estava aumentando antes, agora a gente não consegue, daí a gente fica inseguro em aumentar, porque daí vai que o aumento gera uma queimadura, então vira uma confusão. Para a gente tratar o efeito rebote, não tem para onde correr. Você tem que aumentar a dose. Se não é possível de aumentar a dose, esqueça. Não faça mais, porque você vai ficar estimulando cada vez mais. Percebeu que deu efeito rebote? Volta, revê o teu protocolo. Vê aonde você está errando. Vê aonde é possível de mudar esse protocolo para deixar ele mais agressivo. Ah, eu tô certa em tudo, não fiz nada de errado e mesmo assim aconteceu. Reveja se o paciente tem alguma questão hormonal que você deixou passar. Reveja se o paciente está tomando alguma medicação que você deixou passar, que está estimulando esses folículos. Tem situações raríssimas que às vezes Deus escolhe você para passar. Eu tive uma paciente, uma única paciente que eu tive, assim, quebrei a cabeça para conseguir resolver o caso dela, que ela tinha efeito rebote. Ela veio para mim para fazer a depilação dela. Eu fiz 2 sessões nela e eu usava altíssimas doses. Na terceira sessão começou a crescer pelo nela, em regiões que eu nem fazia o laser. Ela fazia só axila comigo. Começou a crescer pelos nos braços, aqui no meio do peito, começou a crescer pelo aqui, começou a crescer pelo aqui do ladinho, começou a crescer pelo nas costas. Eu falei, isso é hormonal, não pode não ser. Mandei ela para endócrino, fez exame de testosterona, fez muita coisa. Nada aparecia. Eu falei, eu pedi até para Deus uma luz, porque tinha alguma coisa de errada com a paciente. Mandei ela para fazer um ultrassom, né? Mandei na ginecologista, na verdade, para fazer um ultrassom. No ultrassom, mostrou que ela estava com um micro tumor nas glândulas adrenais. Nas suprarrenais, na verdade. E isso estava fazendo picos de testosterona nela. E isso estava fazendo aumentar os pelos. Só que a testosterona não ficava livre. Dava o pico, voltava. Ela fazia o exame e não pegava nada. Então, entendem que tem coisas que são variáveis que a gente consegue mensurar, evitar. Uma paciente saudável, você vai tratar o efeito rebote com altas doses. Numa paciente que você vai fazer o laser para evitar queimadura, você vai higienizar bem a pele da paciente, vai fazer avaliação, vai aplicar dentro da sensibilidade da paciente, vai evitar queimadura. Você controla as variáveis. Só que tem coisas que fogem a essas variáveis, como esse caso. Você tem que desconfiar. Cheguei na terceira sessão, revi meu protocolo, vi que estava tudo certo, não deixei passar nada na avaliação. A paciente, teoricamente, era uma paciente saudável. Você não pode esperar 10 sessões para ver que a paciente está com alguma coisa. Tá errado, na terceira sessão está crescendo pelo.
pelo que nem existia, não faz sentido. Tem que ter alguma coisa de errado. Não desista da paciente. Vai buscar coisas mais a fundo da anamnese dela. A gente foi buscar, a gente achou. Então, tem coisas que você não vai conseguir controlar. E aí, você vai ter uma intercorrência. Nesse caso, ela tratou, né? Ela fez... não lembro se ela fez cirurgia ou se foi só medicamentoso o tratamento dela. Ela tratou e não voltou mais fazer o laser. Ela disse, Gabi, não quero mais. E eu respeitei a decisão dela. Então, entendem que tem coisas que não dependem de vocês. Que vocês vão ter que buscar outras situações. Não deixem para tratar o efeito rebote depois de 10 sessões. Ai, fez 10 sessões. O que mais acontece? Eu me desespero quando chega aquelas pacientes, já fiz 25 sessões e não deu resultado. Como? Como que faz 25 sessões e não dá resultado? Ai, nasceu até mais pelo. Como, meu Deus, que você chegou em 25 sessões e não foi feito nada? Fez 5 sessões e não deu resultado? Investiga. Investiga, tem alguma coisa que está gerando esse rebote, ou é o teu protocolo, ou é a aplicação, ou é alguma coisa que você está fazendo, ou é alguma coisa da paciente. Não faz sentido não dar resultado, tem que ter alguma coisa. Então, tem que buscar. Ai, fiz 10 sessões, não deu resultado. Daí a paciente compra mais um pacote, aí faz mais 10. Daí você dá mais 5 na esperança de que daí de um 20 não funcionou, mas daí com mais 5 vai. Não dá para deixar para depois. As pacientes têm pressa, você precisa resolver. No equipamento Light, as pessoas reclamam muito de dor e dependendo da pele dá algumas casquinhas. Então, Nayara, eu utilizo o Light, tá? Eu não faço propaganda de equipamento aqui não, tá? Não digo pra ninguém usar o Light só porque eu uso não, tá? Eu moro aqui no fim do mundo, é o equipamento que eu tenho pra trabalhar e eu vou trabalhar com ele enquanto der, tá? Não é o equipamento que dá casquinha, é a aplicação errada. É o protocolo errado. E ele realmente dói, porque ele resfria menos que os equipamentos mais novos. Enquanto a gente tem equipamentos mais novos que resfriam aí a menos 10, por exemplo, ele resfria a menos 5. Ele resfria muito menos do que os outros. O que que eu faço? Eu utilizo gelo. Faz o mesmo resfriamento. Então, tem coisas que é questão de você entender o processo, entender o equipamento, entender como funciona, tá? O equipamento que a moça ali trabalha, o Fiber Evo, é o equipamento que super resfria. Só que se você for usar ele no pontual, ele vai doer muito mais que o Light Shear. Sabe por quê? Porque o protocolo dele é engessado. E aí esse protocolo tem uma duração de pulso muito curta para todos os fototipos. E se você não fizer um raciocínio clínico em cima do protocolo dele, você vai queimar os seus pacientes no pontual. Tanto que a fábrica não indica que vocês usem pontual em fototipos altos. Por quê? Porque a duração de pulso é ridícula para fototipos altos. Eles têm total razão de não deixar vocês trabalharem no pontual em fototipo alto, porque tá errado o protocolo deles. Eles tiram as coisas da cabecinha, né, sem embasamento nenhum, né, e não tô criticando o fabricante, não tô criticando quem fez o equipamento, porque os profissionais é que vão trabalhar. A gente tem que saber com o que a gente tá trabalhando. Eu critico a falta de transparência, deles não mostrarem pra gente na tela. Mas enquanto você escolhe trabalhar com o equipamento, é obrigação tua ir atrás dessa informação no manual do equipamento, encher o saco do fabricante até ele te contar, ou comprar meu curso, que de lá no meu curso eu te conto. O meu curso, alguém perguntou aqui, né? Seria para todos os equipamentos ou algum específico? Não é para nenhum equipamento, tá? Eu mostro os equipamentos lá no curso para quem tem mais dificuldade em fazer o raciocínio clínico conseguir adaptar, tá? O meu curso é para vocês terem condições de olhar para qualquer equipamento e entender como eles funcionam. Para vocês montarem protocolos personalizados, para vocês terem atendimentos mais humanizados, para terem um roteiro de atendimento e gerar resultado para os pacientes de vocês. Para o paciente de vocês chegar com alguma coisa, com alguma doença, e vocês saberem que não pode, ou se pode, ou como fazer nesse paciente. Para vocês conseguirem fazer o raciocínio clínico da depilação a laser e entender como ela funciona. Você vai conseguir trabalhar com qualquer equipamento do mercado, tá? Seja de laser ou de LED. Qualquer um deles você vai conseguir trabalhar depois que você faz o meu curso. Se eu tenho a tabela de medicação que prejudica a depilação a laser, eu tenho sim. Lá no meu curso as minhas alunas têm disponível.
Gabi, no seu curso você passa o protocolo do Vega? Eu não, quem passa o protocolo do Vega é o Vega. Vem com o protocolo pronto. Eu não uso o protocolo pronto. Gente, vocês têm que desapegar do equipamento, tá? Desapeguem do equipamento. Olhe, façam esse exercício hoje à noite ainda, não deixem para amanhã, tá? Assim que terminar a live aqui, vocês vão na frente do espelho, vão se olhar e vão dizer: eu é que dou resultado para os meus pacientes. Eu é que faço a depilação a laser acontecer lá na minha clínica. Não sou refém do equipamento. Porque é isso. O paciente vem porque ele confia em você, não no equipamento. Quando o equipamento queima, o paciente liga para o equipamento: ó, você me queimou. Não, ele vai ligar para você. Então, desapeguem dos equipamentos, tá? Entendam que quem faz a depilação acontecer é você. Se você não souber dirigir o equipamento que você tem, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, tá? Em média, se a paciente for tolerante à dor, você sabe a fluência em quantos a cada sessão? Até onde ela aguentar. Eu tenho paciente que aguenta 20, tem paciente que aguenta 40, 50. Então, depende muito da sensibilidade, é realmente isso, tá? Eu sei que vocês querem um número, mas não tem esse número, gente. Não tem. Eu seria hipócrita de chegar aqui pra vocês dizer: não sigam o protocolo do equipamento, eu chego aqui com o protocolo pronto pra vocês. Não faz nem sentido. Cada paciente vai ter uma sensibilidade diferente, uma tolerância diferente também. Tem pacientes que vai chegar no 40 de fluência. E tem pacientes que vai chegar no 20. Um paciente de fototipo alto, no geral, não tolera tanto, porque tem muita melanina na pele, tá? Onde tem as informações do meu curso? O meu curso agora está com inscrições encerradas esse ano. A gente acabou, acho que faz uns 20 dias, a gente fechou a última turma do ano. Agora a gente só vai ter uma turma nova em janeiro, tá? A gente não definiu a data ainda, a gente tá vendo ainda algumas coisas, mas aqui no perfil sempre vai ter informações para vocês sobre o curso. Sempre que lançar o curso, no link da minha bio tem tem um link lá, né, para vocês se inscreverem para receberem os alertas das aulas, que tem aqui todas as quartas-feiras às 20 horas. E também quando abre inscrições para o curso, quando tem informações novas, vocês recebem em primeira mão, tá? Pois ele programa manual subindo fluência, cai os milissegundos. O problema da maioria dos equipamentos é esse, Patrícia. E aí lá no meu curso eu ensino você fazer a adaptação para isso, tá? Para você gerar mais resultado, para você ter o melhor do teu equipamento para você atuar, tá? Mas na primeira você não coloca 30, 40, coloca, Paula. Se a paciente tolera, eu já cheguei com 50 em algumas pacientes, tá? Com 30 milissegundos e 40, 50. Até onde a paciente tolerar, eu vou. E é por isso que eu consigo gerar resultado. Às vezes eu posto aqui, de alta com 5 sessões para os pacientes. Meu Deus, como que você fez isso? Porque eu vou no limite do meu paciente desde a primeira sessão. Eu não trabalho com pacotes. Então eu tenho pressa em dar alta para o meu paciente. Eu não fico gastando sessões à toa. Eu preciso que o meu paciente tenha alta o mais rápido possível. Então eu vou até o limite desde a primeira sessão. Entendam que o resultado de excelência, ele é uma linha tênue entre o não resultado e uma queimadura. Então, se você quer trabalhar com mais segurança, se você não domina a técnica, não sabe fazer o protocolo, você vai ficar mais pro lado do não resultado, porque você vai fazer mais fraco. Se você dominar, você fica mais pro lado da queimadura, mas você gera resultado. Então, é uma linha tênue. É até onde você consegue arriscar com segurança. Isso é a depilação a laser. Por que que os protocolos prontos dos equipamentos não dão tanto resultado quanto um protocolo personalizado para cada paciente? Porque ele é feito para um grupo de pessoas específico. E as pessoas são diferentes daquelas que foi montado o protocolo lá para o equipamento. É um protocolo que normalmente tende a ter muito mais segurança, com uma duração de pulso mais longa do que o necessário, uma fluência mais baixa do que o necessário. Então, ele é um protocolo mais fraco. Então, ele não vai dar tanto resultado. Funciona? Funciona, mas você vai precisar de mais sessões, você corre risco de ter rebote. Quando você explora melhor o teu equipamento, você gera mais resultado, controlando as variáveis das intercorrências. Então, esse é o processo da depilação a laser.
Tem curso que fala para iniciar com 15 jatos. Eu também começo com 15. Minha paciente chegou agora para mim. Eu começo até com menos, às vezes com 12, dependendo da paciente. A paciente chegou agora. Eu vou testar. Eu preciso de um começo. Coloquei 12. Ai, tá tudo bem, né? Aquela história. Você vai sentir a picadinha, gelada, enfim, é isso que você vai sentir. E eu preciso que você me diga de 0 a 10 quanto dói. Ah, não tá doendo nada. Eu vou subindo, vou subindo, vou subindo. Chegou no 20, comecei a sentir. Tá bom, vou continuar, tá? Continuo subindo, vou testando, vou testando, vou testando. A paciente me fala lá no 35, agora eu senti entre 7 e 8. Beleza, mantenho no 35, faço o resto. Na próxima sessão eu começo já do 35 e vou subindo. Eu vou no limite. Não é que eu começo no 15 e vou subindo de 2 em 2. Aí a paciente vai ter 10 sessões, eu vou chegar no... Sabe? Não faz muito sentido. Eu preciso de resultado rápido. Meu paciente tem pressa. Meu paciente paga caro para vir fazer a sessão comigo. Então, eu preciso entregar resultado, fazer jus ao marketing que eu fiz para o meu paciente. Então, eu preciso entregar resultado. Eu não entendi, Fabiana. Esse 30/1 significa o quê? 30/1, 30/2. É que cada pessoa, às vezes, tem sua maneira, né, de comunicar. Eu não compreendo o que é 30/1. Tem curso que fala muita coisa, gente. Eu mesma fiz muitos cursos já, que me falaram cada coisa que eu tinha vontade de chorar. Imagina você fazer uma sessão inteira no 15, sabendo que a paciente poderia chegar no 45. É óbvio que você não vai ter um resultado tão satisfatório quanto se você tivesse usado um 45. Na teoria, gente, quanto mais fluência você entrega, mais energia ele te dá. Então, mais próximo de um bom resultado você tem, né? Mais próximo do resultado você tá. Então, óbvio que se você trabalhar com 15, você não vai dar um bom resultado pro teu paciente e você corre, inclusive, um risco de dar um rebote, que é uma das intercorrências. Então, você precisa ser agressivo, precisa ir no limite do teu paciente. É os hertz, né? Eu utilizo sempre 1, tá? Eu só subo para 2 quando o meu paciente não tolera, tá? Então, eu prefiro sempre baixar a fluência do que aumentar os hertz. Os hertz tá meio controverso agora no mercado, tá? Na literatura, o que os hertz fazem? Eles fracionam a energia, tá? Eles quebram a energia mesmo, tá? Só que tem equipamentos agora no mercado que faz o contrário, multiplica. Então, você tem que testar no teu equipamento se ele tá multiplicando ou se ele tá dividindo a energia. Tem equipamentos que te mostram isso na tela, tem equipamentos que não. E aí você tem que testar em você para ver se você sente mais ou menos, tá? Mas, no geral, eu utilizo sempre 1 no meu equipamento. O meu equipamento fraciona, tá? Quando eu subo, ele fraciona a frequência. Ele não multiplica. Então, ele diminui a energia. Então, eu uso sempre 1, a não ser que meu paciente não tolere. Daí, eu subo um pouquinho. Ele sobe meio que automático a frequência do meu equipamento. Eu tenho sempre que reduzir, na verdade, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui mais uma intercorrência, tá? Que também. Esse é um print de um vídeo que eu mostrei essa semana. Essa moça... Teve alguém que me mandou na caixinha de perguntas, na verdade, tá? Ela sofreu uma intercorrência de alergia, que a gente chama de urticária pós-depilação a laser. Essa urticária, ela não tem causa específica, mas existem algumas teorias que é da energia térmica, do calor mesmo. Sabe as pessoas que têm alergia do calor no verão, que ficam toda pipocadinha assim por causa do calor? É mais ou menos sobre isso, tá? Aplica o laser, dá 2, 3 dias, começa a dar essa urticária, levanta um grosseirão na pele. Aí passa uns 2, 3 dias, volta ao normal, porque passa aquela energia, aquele calor, né? E volta ao normal. A pessoa pode utilizar um antialérgico quando tem essas situações, mas é sempre importante você consultar o médico para ver qual antialérgico é mais adequado para paciente. Tem antialérgicos que possuem corantes, tem antialérgicos que possuem outros componentes que também podem fazer mal para paciente. Então é sempre importante você consultar um médico para isso. E tem uma outra situação também, bem complexa, que é a foliculite. Eu utilizo o Lightyear, o meu equipamento, tá? Aquele bem antigo, o ET mesmo, Jurássico.
Eu trabalho com ele há 7 anos quase, tá? Já testei vários outros equipamentos do mercado, mas como eu falei para quem tava aí no começo da live, eu moro no fim do mundo, tá? E é o que eu tenho para trabalhar aqui na minha cidade, então é o que eu trabalho, tá? Eu não tenho acesso a tantos equipamentos quanto numa cidade maior, né, em outros lugares. Para vocês verem que não é o equipamento. Você consegue dar resultado com qualquer equipamento. Eu tenho alunas que trabalham com todos os equipamentos do mercado, com LED, com 3 ondas, com 4 ondas, com só diodo. Então não é o equipamento, é a maneira como você usa o equipamento, tá? A foliculite é uma intercorrência que também gera bastante dúvida. Por quê? Porque as pessoas não sabem identificar uma foliculite. Tem gente que acha que foliculite é tudo igual, e não é, tá? Isso aqui, por exemplo, é uma foliculite. Por quê? Porque isso aqui não é pelo encravado. A foliculite é uma inflamação, por causa do termo ite, do folículo. E quando a gente tem inflamação, significa que tem presença de bactérias. Ou seja, a gente fez a depilação a laser, ou a pessoa passa a lâmina, passa o barbeador, e acumulou-se bactérias ali e gerou um processo inflamatório. Isso é a foliculite, tá? Que pode acontecer logo depois da depilação a laser. Por quê? Porque a gente faz o laser, ele carboniza os pelinhos e essa sujeirinha que vira carvão, né? O pelo vira carvão, fica lá dentro do folículo. E essa sujeira atrai bactérias. Se não for higienizada corretamente a pele, se não tirar esse resíduo, vai dar a foliculite, que é esse processo inflamatório por bactérias. Então, qual que é a orientação? Um dia depois da sessão, você vai pedir para o teu paciente passar a lâmina, nesse caso é a barba, né? Mas pode ser na axila, na virilha, em qualquer região pode acontecer a foliculite. O paciente vai passar a lâmina para tirar esses resíduos carbonizados ou fazer uma esfoliação se a pele estiver bem íntegra. Depois disso, vai hidratar bem a pele e vai manter essa rotina de esfoliação 2, 3 vezes por semana e a rotina de hidratação. Isso vai manter a pele íntegra e vai evitar o acúmulo de bactérias para não gerar foliculite, tá? Isso é logo depois da depilação a laser, um dia depois, tá? Só que depois que passa 10 dias, o paciente manda mensagem: tô cheio de bolinha, tá cheio de bolinha de pus. Daí você vai avaliar mais a fundo, você vê que não é foliculite, é o pelo encravado, que a gente chama de pseudofoliculite. Por que pseudo? Porque é uma falsa foliculite, a gente tem uma divergência aí de algumas coisas, tá? Então, quando a gente tem a foliculite, a gente tem inflamação no folículo, gera pus, porque a gente tem presença de bactérias, a gente tem que tratar isso. Se isso evoluir, você vai ter que entrar com anti-inflamatório. E quando a gente usa anti-inflamatório, a gente diminui o processo inflamatório do laser e a gente perde no resultado. Então, não é interessante que a gente faça o uso do anti-inflamatório. Por isso é importante você evitar essa foliculite logo depois. Passando a lâmina, esfoliando, hidratando bem a pele. Só hidratar não adianta. Você tem que retirar aquele resíduo do pelo carbonizado lá de dentro do folículo. Senão vai gerar bactéria, vai gerar inflamação, vai ter foliculite, tá? Só que quando a gente tem a pseudofoliculite, é uma outra situação, que é o pelo encravado. Passou o tempo ali, né? A gente fez o laser, carbonizou o pelo, tirou o resíduo, aquele resíduo saiu, a gente já hidratou a pele, tudo. Só que os pelinhos que ficaram, que não morreram nessa sessão, eles vão crescer. Aí passam-se 10, 15 dias, o pelo cai, porque carbonizou, começa a crescer novamente. Só que ele tá um pelo mais fraco, porque você não matou, mas você deu um tiro nele ali, né? Deu uma tonteada no pelo. Ele vai crescer mais fraco e ele vai perder a força um pouco de romper o folículo para fora. E aí ele começa a enrolar. E aí ele faz a pseudofoliculite, que é o pelo encravado. Daí, neste caso, precisa às vezes utilizar um anti-inflamatório. Só que aí já vai ter passado o tempo, né? Não vai estar mais com a inflamação do laser ativa, então não tem problema.
pode orientar o paciente. 2, 3 dias antes da próxima sessão, para de fazer o uso do anti-inflamatório, faz a sessão e assim segue a vida, tá? O que é importante? Orientação, dizer para o paciente que pode acontecer no processo. Eu sei que vocês, e eu também já fiz isso, vendem a depilação a laser como a cura da foliculite. Ai, porque se você tem foliculite, você precisa fazer a depilação a laser, porque vai melhorar 100% a tua vida e você vai ser mais feliz e vai fazer um comercial dos ursinhos carinhosos. E não é bem assim, tá? A foliculite, a pseudofoliculite, porque vocês estão vendendo para pelo encravado, funciona. A depilação a laser vai melhorar muito, só que ela não vai melhorar instantaneamente. Ela vai melhorar quando não tiverem mais pelos. O processo ainda vai acontecer. E você precisa orientar a paciente quanto a isso. Dizer para ela, olha, durante as sessões, podem ainda acontecer dos pelinhos encravarem. Não é instantâneo, tá? Tem cliente que é tão difícil, né? A gente fala e parece que os clientes não fazem, né? Não seguem as recomendações. Tem cliente que depila de mês em mês, só quando vai fazer a próxima sessão. Eu até já postei um vídeo aqui sobre isso, sabe? A nossa função enquanto profissionais é orientar a paciente. Você faz a sessão, você faz a avaliação, você dá as orientações e você manda a paciente para casa. Não é nossa função ficar brigando com a paciente, ficar chamando atenção, ficar mandando a paciente fazer as coisas. Sabe por quê? Porque a gente não é mãe dos nossos pacientes. A gente está recebendo por um procedimento. A gente tem a obrigação de orientar. Por isso que a gente tem lá termo de ciência e esclarecimento, porque tudo isso de orientações que você dá tem que estar escrito lá, que a paciente está recebendo as orientações. Ela assina e você guarda. Porque se ela não segue as orientações e tiver alguma intercorrência, a responsabilidade é dela. E ela é adulta. Ela faz as escolhas dela e lida com as consequências. Não cabe a nós fazer. Eu sei que é chato. Eu sei que a gente fica frustrada. Porque é realmente assim, uma coisa que a gente sabe que daria muito mais resultado se a paciente fizesse o que a gente quisesse que ela fizesse, né? Mas não é assim que funciona. As pacientes são adultas, elas sabem o que estão fazendo e precisam ter responsabilidade sobre aquilo que estão fazendo. Pode ser realizada uma sessão de peeling para afinamento dessa pele para sair esse pelo encravado? Pode. No intervalo correto, com o produto correto, com o intervalo a ser feito ali antes e depois da sessão, pode. Só não pode interagir o ácido com o laser, né? Tem que ver quanto tempo esse ácido que você utiliza fica na pele, se adentra, se vira sistêmico, se vai para a corrente sanguínea, quanto tempo fica na corrente sanguínea. Se vai, por exemplo, descamar a pele, né? Vamos pensar numa descamação. A gente fala em peeling, eu já penso naqueles peeling que cai a cara, né? Mas eu sei que tem peeling que não faz isso, não. Se você for fazer um peeling queratolítico, que vai, né, fazer a descamação, você tem que pensar que tem que ter pelo menos 21 dias de intervalo. Então, vamos fazer uma conta. Fiz a depilação agora. Agorinha. Daqui 2 dias você vai fazer o peeling. Eu tenho que dar um intervalo de pelo menos 21 dias para poder fazer o laser de novo. Por quê? Porque é o tempo do turnover, da recuperação tecidual, de 21 a 28 dias. Eu preciso dessa pele íntegra para estar fazendo o laser de novo. Então, eu preciso que a pele se recupere. Então, tem que ver o intervalo que você vai fazer, o produto que você vai utilizar, se vai para a corrente sanguínea, se não vai, quanto tempo fica na pele, o que causa na pele. Aí, você pode fazer um raciocínio clínico e montar o teu tratamento, né? Eu prefiro utilizar... eu uso ácido nos meus pacientes, mas assim, ácidos que não sejam queratolíticos, tá? Que não fazem descamação, que já vai clareando a pele e vai afinando a pele, mas ele não descama, tá? Eu gosto particularmente do ácido glicólico. A pessoa em uso de anti-inflamatório atrapalha na sessão? Não, você não recomenda fazer a sessão em uso de anti-inflamatório? O que vocês acham? Vocês que estão aqui, né? Estamos todas discutindo sobre isso. O que vocês acham do uso do anti-inflamatório na depilação a laser? Vamos ver se vocês estão bem atentas no raciocínio. Eu poderia só falar assim pra você.
Não pode usar. Mas isso não faria você pensar o porquê que não pode usar. E aí, cada vez que você tiver um paciente usando anti-inflamatório, você vai pensar, mas será que esse anti-inflamatório aqui pode ou não pode? Por que que eu não recomendo o uso de anti-inflamatório junto com a depilação a laser? Porque o laser, ele só morre, o pelo, só vai eliminar o pelo se ele causar um processo inflamatório no folículo. Olha, as meninas que aqui estão afiadas. Ele gera um processo inflamatório no folículo, e é esse processo inflamatório que elimina o pelo, né? Tanto é que a gente tem o edema perifolicular, que é um dos sinais do processo inflamatório, que a gente tem dor, calor, edema e rubor, né? São os sinais do processo inflamatório. Esse processo inflamatório precisa estar funcionante ali, precisa estar inflamando o meu folículo. Então, vamos pensar duas situações. A primeira, o paciente veio, fez o laser, foi para casa, tomou anti-inflamatório. Eu estou com o processo inflamatório acontecendo. Eu tomo um anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Ele vai matar o meu processo inflamatório. Vou perder a ação do laser. Outra situação, o paciente já veio para mim tomando anti-inflamatório. O anti-inflamatório é sistêmico, o paciente toma, vai ser absorvido pelo organismo e ele vai para todos os lugares, né? O medicamento não tem um chip, tá com inflamação lá no braço, vai só lá no braço. Ele vai para o corpo inteiro, inclusive para os vasos sanguíneos que nutrem o folículo. Então, esse anti-inflamatório que meu paciente tomou para dor de garganta dele, tá lá no meu folículo. Eu vou aplicar o laser vai chegar no meu folículo, já vai dar de cara com o anti-inflamatório e não vai formar o processo inflamatório que eu preciso, eu vou perder essa sessão. Então, eu preciso ter um tempo de intervalo do anti-inflamatório. E dependendo do anti-inflamatório, precisa de um intervalo maior ou menor. Por isso que as minhas alunas têm uma tabelinha lá dos medicamentos, né? Dos intervalos, o que fazer com cada medicamento. Então, a gente não recomenda o uso do anti-inflamatório. Ai, Gabi, mas o antibiótico? Eu sei que você fez essa pergunta para você mesma agora, né? O que o antibiótico faz? O antibiótico é uma barreira contra bactérias. Então, ele não causa inflamação, né? Ele vai combater as infecções causadas por bactérias, mas ele não combate a infecção. Ele mata as bactérias que causam a infecção. Ele mata o processo. Então, não vai interferir para nós, porque a gente não tem bactérias lá no folículo que interferem no nosso processo da inflamação, da depilação a laser. Então, antibiótico não tem problema, exceto se, prestem bem atenção, se o antibiótico, eu sabia que tinha alguém perguntando sobre o antibiótico, se o antibiótico for fotossensibilizante, não pode fazer. Porque aí eu vou reagir com o antibiótico, que é fotossensível, e vou gerar uma mancha no meu paciente, tá? Então, o antibiótico por si só não tem problema. O paciente tá tomando antibiótico, beleza, não tem problema. Só que você tem que ver qual é o antibiótico que o paciente está tomando para ver se é fotossensível, para ver se reage com o laser ou não, tá? Gabi, como que eu vou saber se o antibiótico é fotossensível? Google. Azitromicina é fotossensível? Amoxicilina é fotossensível? Tem tudo lá, gente. Eu também não sei tudo, ainda mais sobre medicamento. Não é a minha área, eu não prescrevo medicamento para os meus pacientes. De cosmético até entendo um pouco, agora de medicamento não entendo. Então, a gente pesquisa, a gente vai atrás da informação, porque vai reagir contra a luz do laser. E aí você vai ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória, você pode gerar uma hipersensibilidade na pele, que é como se fosse a alergia, a urticária. Então, a gente tem que ter uma ressalva sobre a medicação que o paciente está tomando. Ovário policístico, qual a orientação? Tem que ver quais são os sintomas do ovário policístico. Existem 4 ou 5 tipos de variação do ovário policístico. Nem toda mulher que tem síndrome do ovário policístico apresenta cistos, nem toda mulher apresenta a alteração da testosterona, nem toda mulher com ovário policístico vai apresentar hirsutismo, por exemplo, que é o crescimento dos pelos. Então, você vai avaliar.
né? Vai avaliar qual é a situação da pessoa. Tem gente que não vai ter depilação definitiva por conta do ovário policístico. Tem alteração hormonal? Tem. Então a mulher vem pra você com barba, que é o que acontece normalmente, né? A mulher com síndrome do ovário policístico normalmente tem mais pelos no rosto por conta do hirsutismo. Ela chega pra você, não aguento mais, preciso tirar isso aqui. Você você vai desconfiar que tem alteração hormonal. Porque não é normal uma mulher ter barba. Você já desconfia que tem alguma coisa errada. Você pergunta, você tem síndrome do ovário policístico? Não sei se eu tenho. Ou vai dizer, sim, eu tenho, por isso que eu tenho isso. Você vai conversar e vai alinhar a expectativa com a tua paciente. Porque você não vai ter um bom resultado com ela. Não vai ter o resultado que uma pessoa que não tem a síndrome do ovário policístico teria. Mas, pensa comigo, uma pessoa que tem barba, pelo grosso, que passa a lâmina dia sim, dia não, porque cresce muito o pelo. Faz o laser com você e começa a passar a lâmina, sei lá, cada 20 dias. Um pelo mais fino, um pelo mais claro, que não aparece, que não incomoda. Você concorda comigo que é um bom resultado? Eu acharia um bom resultado. Se eu fosse a paciente, eu ficaria contente, porque eu não vou precisar passar a lâmina todo dia mais. Então, você vai alinhar a expectativa com o teu paciente. É isso que vai dar resultado para você. Você não vai prometer o que você não vai conseguir entregar para o paciente. Até porque você não sabe se você vai conseguir entregar aquilo para aquela paciente que tem a síndrome do ovário policístico. Mas você pode alinhar a expectativa com o teu paciente e ver até onde você consegue chegar de resultado. De cara, já te digo que é muito difícil dar alta para esse tipo de paciente. É uma paciente que vai fazer 4 ou 5 sessões, vai ficar bom. Aí depois uns 4 ou 5 meses ela vai ter que vir de novo, vai passar mais uns 4 ou 5, vai ter que vir de novo, vai ter que fazer manutenções recorrentes, porque a causa do crescimento dos pelos não foi sanada, não foi resolvida. Então vai ter sempre que fazer manutenção recorrente, sempre, tá? Pode ser que a paciente veja assim pra você, já de cara, como pode ser que você cause isso aqui nela com um efeito rebote. Então, precisa tratar muito bem as pacientes aí no alinhamento da expectativa. Aí a gente consegue ter mais resultado, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para mostrar para as minhas alunas valiosas aqui. Vou mostrar para vocês o caso de novo aqui dessa moça aqui. Essa moça aqui, que teve uma queimadura, ela falou, né, na entrevista lá que ela deu, que ela reclamou várias vezes da dor e que foi dito para ela que era normal. É no rosto, é uma paciente fototipo alto, que tem erro de aplicação, que tem erro de protocolo e tem erro de condução do atendimento. Porque se tivesse sido utilizado um protocolo diferente, provavelmente não teria queimado essa paciente. Então, um detalhezinho, às vezes, muda o direcionamento de vocês na clínica de vocês. Esse caso foi bem famoso ano passado, Bia. É de uma professora, não me recordo de onde que ela é. Eu acho que de Brasília, não tenho certeza. Mas é uma professora. Imagina você ser professora e daí você ter que ter manchas no teu rosto. E depois ficou branco, né? Ficou com as hipocromias aqui. Então, passou a queimadura, né? A clínica deu suporte para ela. A do Rio de Janeiro, a Bia falou. A clínica deu suporte para ela, né? Levou ela no médico e tudo, mas já estava feito o estrago. Então, ela fez tratamento, mas ela ficou com as cicatrizes, tá? Provavelmente, com o tempo, isso vai amenizar um pouco, mas não vai sanar. Então, é um detalhe, às vezes, que passa despercebido, que faz vocês cruzarem essa linha tênue entre o resultado e a queimadura, que é ainda, né, uma das intercorrências que mais preocupam as profissionais. A gente tinha muito mais casos de queimadura antigamente do que hoje, tá? Muito mais casos.
E aí, com o desenvolver aí dos equipamentos que vieram mais seguros, né, hiperprotegendo a pele, a gente teve mais casos de rebote do que de queimaduras, mas ainda temos casos de queimadura. E é preciso saber tratar, é preciso saber identificar, dar o suporte. Ali a Bia falou que foi um suporte mal dado, né? E realmente foi. Tanto que ela foi pra mídia, né? Então, se todas as pacientes que sofrem queimadura de depilação a laser forem pra mídia, a gente tá muito mal na fita. Porque ninguém fala, ai, da profissional tal. Falam da depilação a laser. E aí a depilação a laser começa a ser desacreditada. Só que a depilação funciona, ela é segura quando bem conduzida, quando bem executada, quando feita a avaliação, quando o profissional domina o procedimento e não fica refém do equipamento. O que aconteceu foi que as profissionais se acomodaram e começaram a trabalhar só com os protocolos dos equipamentos, não conhecem mais o procedimento, não sabem fazer uma avaliação. As pessoas viraram aí umas axilas ambulantes, né? A pessoa chega e parece que ela é só uma axila, ela não é uma pessoa que vem junto com a axila. A pessoa chega, já tira a roupa, já deita, já faz, já sai, já paga e já vai embora. E nem se conversa com a paciente, não se sabe o que aconteceu com a paciente, não se faz uma coleta do histórico da paciente. Então, não se pode deixar passar os detalhes. A excelência de vocês mora nos detalhes. E essa insegurança que vocês têm na aplicação do laser, em gerar uma queimadura, em gerar uma intercorrência, ela vem da falta do conhecimento. E não é vergonha a gente dizer que não sabe. Eu também já passei por isso. E é por isso que eu posso vir falar isso para vocês. Porque eu passei exatamente por isso. Eu queimei uma paciente. E eu não tenho vergonha de falar, porque a queimadura que eu causei na minha paciente me desesperou. A ponto de eu me tornar uma profissional melhor por causa disso. Eu não me conformei com a queimadura, não disse que era normal, em nenhum momento eu disse para minha paciente, isso não é nada. Eu me preocupei com ela, eu dei suporte, eu dei tratamento e eu continuei fazendo o tratamento dela depois. Eu me preocupei com a minha paciente e isso me despertou um alerta para eu ser uma profissional melhor. Porque se eu me sinto segura totalmente, que eu não desconfio que nada pode acontecer, que eu acho que eu sou imune a tudo, os erros acontecem. Quando a gente tem um pouquinho de medo de errar, a gente presta mais atenção. A gente faz as coisas com mais cuidado, a gente faz as coisas com mais conhecimento, aí a gente erra menos. Só que se a gente acha que nunca vai acontecer com a gente julga o coleguinha que sofreu uma queimadura, que está passando por aperto lá com seus pacientes, amanhã acontece com a gente. Então, a gente precisa estar ciente de que as intercorrências estão aí, elas acontecem e você, como profissional, precisa saber tratar, precisa saber identificar, precisa saber evitar, óbvio, né? Nem vou entrar nesse mérito, é óbvio que a gente vai evitar. Ninguém acorda querendo queimar alguém, mas vocês precisam estar cientes que tem variáveis que escorrem aos nossos dedos, que fogem ao nosso controle, e você precisa saber tratar. A gente não deve ficar julgando o coleguinha, porque amanhã pode acontecer com a gente. O paciente que está lá hoje, amanhã vem para nós. E tem paciente que roda de clínica em clínica. E ninguém para avaliar direito esse paciente para ver por que todo mundo queima esse paciente. Tem que ter alguma coisa acontecendo. Por que ninguém consegue dar resultado para esse paciente? Ele já passou por 3 clínicas, ninguém deu resultado. Aí ele chega pra você e você se sente, não, eu vou conseguir. E aí não dá, porque tem alguma coisa errada com o paciente e você não descobriu. Você não fez uma avaliação correta. Então, sem avaliação, você não chega a lugar nenhum na depilação a laser. Porque é da avaliação que vem tudo. Vem o teu atendimento, vem como você vai conduzir, vem o protocolo que você vai montar, vem como você vai evitar as intercorrências, vem até onde você vai de fluência, tudo vem da avaliação. E se você não souber fazer uma avaliação, se você dá só aquela ficha para o paciente preencher os dados lá e acha que é uma boa avaliação, amanhã pode acontecer uma intercorrência com você. Eu não quero que aconteça. E se acontecer, eu quero que você esteja preparada para tratar isso também. Ai, Patrícia, muito obrigada. Fico feliz que você tenha essa percepção sobre mim. E se Deus quiser, você vai estar lá sim na minha próxima turma de valiosas. As minhas valiosas são realmente muito valiosas, gente.
E essas pessoas que entram no meu curso são pessoas valiosas realmente porque se conectam comigo. E não é uma questão de didática, é uma questão de querer ser diferente, sabe? Essa dinâmica que vem acontecendo no mercado, onde tá todo mundo acelerado, sabe? Querendo atender todo mundo rápido, querendo, é muito marketing, muita venda, muito vender pacote, sabe? Lógico, todo mundo quer ganhar dinheiro. Eu também levanto de manhã para trabalhar, para ganhar dinheiro. Eu amo o que eu faço. Mas os boletos chegam para mim também, gente. Também tenho contas a pagar. Só que eu tenho um propósito com o meu trabalho. O dinheiro, ele é uma consequência daquilo que você faz. Se você trabalha só por dinheiro tá tudo bem. Não tem problema. O laser é altamente rentável. Só que se você trabalha só por dinheiro, é uma grande chance de você ter muitas intercorrências, perder clientes no caminho, perder sabe, o tesão de trabalhar, você perde. Porque você trabalha só por dinheiro. Tem que ter um propósito, tá? Tem que ter um propósito da gente estar aqui na quarta-feira conversando até essa hora sobre depilação a laser. Eu amo muito o que eu faço. E eu aprendi a duras penas a maneira como eu trabalho hoje. Eu sofri bastante para chegar nesse método, porque eu tive que estudar sozinha. Na minha época, não tinha ninguém fazendo live para mim, para me compartilhar um conhecimento. Todas as vezes que eu pedi ajuda para alguém fechou a porta para mim. Então, eu não quero ser essa pessoa para o mundo. Eu quero deixar um legado para vocês. Da depilação a laser mais humanizada, da depilação a laser que realmente dá resultado. Eu me recuso a acreditar que a depilação a laser vai ser desacreditada como está sendo. Como as pessoas falam que a depilação não funciona. Se ela é comprovada cientificamente. Se eu consigo dar alta para os meus pacientes com 5 sessões. Se eu tenho excelentes feedbacks dos meus pacientes. Se eu tenho resultados meus. Se eu tenho alunas dando resultado com a metodologia, eu me recuso a acreditar que a depilação a laser vai ser desacreditada. Eu ainda acredito que os profissionais vão mudar tudo isso, essa vertente aí do mercado, de querer tudo rápido, de querer tudo pronto, de querer tudo fechado, sabe? Que o equipamento faça tudo por eles. Isso não acontece, gente. Você pode funcionar para 2 ou 3 pacientes. Mas se você quiser ter uma agenda lucrativa, você vai ter que dar resultado para todos os teus pacientes, não para 2, 3. E aí você pode enganar 2 ou 3. Mas o restante você vai ter que no final do dia devolver o dinheiro. E aí não dá, né? Eu não quero que vocês tenham intercorrências. Não quero que ninguém tenha. Não quero eu ter intercorrências. Por isso que eu estudo tanto. Porque eu quero dar suporte para os meus pacientes. Os pacientes confiam no meu trabalho. E até pela lei do consumidor, a minha responsabilidade é com o resultado. Eu tenho que entregar resultado para o meu paciente. Então, eu preciso fazer acontecer. E para isso, eu preciso conhecer o meu paciente, preciso conhecer o equipamento que eu trabalho, preciso saber a metodologia do equipamento, preciso saber como o laser funciona, preciso saber como vai interagir na pele do meu paciente e prever algumas coisas. Sim, na depilação a laser a gente faz previsões também. Eu prevejo que com esse paciente, nas condições que ele veio, com a avaliação que eu fiz, com o contexto geral, que lá pela 3ª sessão eu vou fazer um intervalo maior. Eu já prevejo isso, porque eu sei o que o meu protocolo faz. A maneira como eu vou trabalhar com esse paciente, eu sei como vai dar o resultado. Chegou na 3ª sessão, não deu aquilo que eu previ, eu tenho que acender um alerta. Não, tem alguma coisa errada. Ou eu estou errando o protocolo, ou tem alguma coisa com o paciente, ou meu equipamento está descalibrado. Enfim, a gente tem que desconfiar. Não dá para ficar refém de um negocinho fechado. Entendem qual é a dificuldade de vocês trabalharem com uma tabelinha do equipamento? Porque você não consegue fazer previsão, porque você não entende o que aquela tabelinha está fazendo por você. O que esse protocolo faz? Como que na prática vai agir na pele do meu paciente? É isso que você tem que saber. É esse o raciocínio clínico em cima da depilação a laser. Você precisa, como profissional, abraçar ali a depilação a laser e entender como ela funciona. Vocês são uma equipe, você e o equipamento. O equipamento vai fazer a parte dele e você vai fazer a tua parte. O paciente, a gente espera que faça a parte dele também. No final, a conta fecha. Se alguém falhar, se o equipamento falhar, ou se você falhar, ou se o paciente falhar, essa conta não vai fechar no final das contas, né? No final do tratamento.
Então, você precisa orientar bem o teu paciente, precisa fazer a tua parte, fazer uma boa avaliação, aplicar direitinho, fazer o raciocínio clínico, o equipamento vai fazer a parte dele também da maneira como você comandar. Quando eu falo aqui em personalizar o atendimento, tem pessoas que ainda acham que eu faço personalizado, porque eu coloco lá no meu equipamento, que é o pelo escuro, a quantidade de pelos, a espessura do pelo e pipipi papopó. Isso não é personalizar o protocolo, gente. Isso é você alimentar o protocolo do equipamento para ele montar ali para você. Você mesma não está fazendo nada. Você não precisa trabalhar com depilação a laser para olhar para o teu paciente e ver a cor da pele, ver a cor do pelo, a quantidade de pelos. Qualquer pessoa vai poder tomar teu emprego. Como é que você vai ser referência fazendo qualquer coisa que qualquer outra pessoa possa fazer? Isso não é personalizar. O personalizar é você mesma montar o protocolo em cima da avaliação minuciosa que você fez com o teu paciente. E a avaliação não é só olhar a pele, só olhar a cor da pele, a cor do pelo. A avaliação é você ter um histórico do paciente. Um histórico bem grande do paciente, né? Diante de tudo que falamos aqui, você consegue evitar muita coisa. Consegue fazer muitas previsões com uma anamnese bem feita. Consegue ter muita afinidade assim com o protocolo. Mas precisa saber fazer essa avaliação. Precisa ser minucioso, precisa ser detalhista. Porque o que eu falei para vocês a excelência mora nos detalhes, tá? Então, eu espero que tenha feito alguma diferença para vocês esse conteúdo das intercorrências. Eu espero que vocês consigam tratar os pacientes de vocês e que tenha ficado um pouco mais claro essa questão dos protocolos que fazem ter as intercorrências, né? Tanto de queimadura quanto de efeito rebote, que a gente tem a foliculite, tem a pseudofoliculite, tem também a urticária, tem o hirsutismo que pode surgir, né, com o efeito rebote. Então, vocês precisam ter uma orientação maior, assim, sobre intercorrência. Hoje eu dei só uma pincelada aí no assunto, tem muito mais coisa sobre isso, né, muito mais profundo sobre tratamento, sobre como reverter, sobre, né, mas é importante que vocês saibam conduzir isso, tá? É importante que vocês, como profissionais, saibam fazer essa condução das intercorrências, tá? Se você nunca queimou ninguém, se você nunca teve um efeitinho rebote, se você nunca teve um nadinha aí, que bom, você é a preferida de Deus, mas saiba que é bom sempre, sabe aqueles kits de primeiros socorros? É sempre bom ter um no carro, porque se acontecer, você vai estar pronta. Então, estude sobre as intercorrências, tá? Quanto mais conhecimento, melhor para você poder tratar as intercorrências, identificar quando for uma intercorrência. Não falem mais para os pacientes de vocês que tudo é normal. Vocês sabem o que é normal e o que não é, tá? Então, definam aí qual vai ser a conduta de vocês a partir disso, tá bom? Um beijo para vocês, espero vê-las todas na minha próxima turma de Valiosas. Estamos produzindo aí mais coisas para o curso, as alunas que já estão lá vão ter atualizações em breve também. E eu espero ver todas vocês lá, porque lá o conteúdo é mais denso, né? O conteúdo é mais profundo e vocês têm um acesso maior a mim também para ter as dúvidas de vocês sanadas, tá? Então, eu espero que vocês consigam fazer essa reviravolta aí na vida profissional de vocês. Olha a Camila. A Camila é minha valiosa, né? Já tem até placa diamantada, a Camila. A Camila é outro nível já. A Camila faz parte do curso já, tá? Um beijo pra vocês, gente. Até me estendi meia hora aí do previsto, como sempre. Eu nunca consigo fazer uma aula de 1 hora. Eu sempre falo, hoje vai ser só 1 hora. Nunca consigo, sempre me estendo um pouco mais. Um beijo, uma boa noite para vocês de descanso.